Hebreus 1, versículo de número 7 ao último versículo do capítulo 14, tema Jesus e os anjos, parte 2. Bem, vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou. Em nome do teu Filho, Senhor, estamos aqui nessa noite, reunidos como igreja para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome, aguardando pela fé que uma vez nos foi dada, amém, a volta de Cristo, Senhor, do Senhor Jesus, para nos buscar, a igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro. Ó Pai querido, Pai amado, é essa volta, é essa expectativa que é a viva esperança da igreja. Amém? O mundo tenta nos enredar, ó Pai, com as suas belezas, com as suas filosofias, com as suas vãs esperanças e vãs palavras, mas o teu povo, Senhor, e assim nós te pedimos em nome de Jesus, é guardado apenas e única e exclusivamente na promessa de Deus, amém? Na palavra de Deus e não em filosofias, mas na verdade absoluta de Deus, a Escritura Sagrada, que nos promete não o mundo, mas que nos promete a vida eterna. Amém? Então, aleluia, esperamos ansiosamente, aleluia, a volta de Cristo, novos céus, nova terra, um corpo glorificado, ressuscitados, transformados, para estarmos eternamente debaixo do amor de Deus. Neste mundo há muitas lutas, neste mundo há muitas dificuldades, o pecado tenazmente nos assedia, Senhor, mas o Senhor é bom. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem usado as hostes celestiais para nos ajudar a enfrentar as tentações que vêm do inimigo, de Satanás. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor ama o seu povo e por isso nos guarda. Aleluia. Em Cristo Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, sempre mais dessa verdade. Nós, amém, possamos ter Cristo Jesus em nossos corações, no maior lugar em nossa mente. Amém? Acima de tudo, acima de todos. Aleluia. Senhor Jesus seja, aleluia, a nossa meditação diária. O amor de Deus em Cristo por nós seja aquilo que traz alegria ao nosso coração. O gozo eterno. Aleluia. Porque nós vamos, aleluia, meditar nesse amor por eras e eras. E não vamos compreendê-lo completamente. O quão maravilhoso é o amor de Deus. Ó Pai, nós pensamos muito pouco nisso, Senhor. Que o Senhor possa trazer o nosso coração a este amor. O seu amor por nós. Porque se pensarmos nisso, se meditarmos nisso, se isso estiver em nosso coração, ó Pai, vamos falar como Paulo falou. Amém? Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos falar como Paulo falou, não da boca para fora, mas de todo o coração. Que as lutas e as tribulações passageiras desse mundo não se comparam, aleluia, com a glória que há de vir, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Que possamos falar como Paulo falou, aleluia, não da boca para fora, mas de todo o coração. Se Deus, sendo nós maus, entregou o seu Filho por nós, ele, Deus, nosso Pai Celeste, não nos dará todas as coisas? Ó Pai,
Que amor maravilhoso. Que o Senhor possa nos conduzir nessa noite, dando um entendimento da tua palavra. Que Cristo seja exaltado em nosso coração a cada dia, a cada instante. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Enche do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, continua a exaltar a Cristo. Amém? E ele faz isso, como nós estamos vendo, amém? Né? A partir do versículo de número 5, comparando Cristo com os anjos eleitos de Deus. Amém? Ele faz essa comparação, amém? Até para o nosso próprio entendimento, porque olhando para a Escritura Sagrada, amém? Não há ser mais elevado depois de Deus do que os próprios anjos, amém? Né? Você vê no Antigo Testamento, quando os homens viam a anjos, eles se prostravam. Anjos, não o anjo do Senhor, mas anjos, amém? Criaturas, amém? Né? Se manifestavam na frente dos homens, eles se prostravam em terra. Não é algo simples, amém? Né? São seres, são espíritos, amém? São seres comparados com nós, homens caídos, muito mais elevados, amém? Ora, a primeira comparação que o escritor faz é exatamente com esses seres. E ele mostra que Cristo é superior a eles, muito superior, não é pouco, mas muito. E ele faz isso na leitura de hoje, inspirado no Salmo 104, versículo de número 4, no versículo de número 7. Amém? O versículo de número 7 fala bem assim: e ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Amém? Abre lá, ele vai se utilizar no Salmo 104, vamos ver isso lá no Antigo Testamento. Amém? Inspirado por Deus, ele vai para a Escritura para fazer essa comparação entre Cristo e os anjos. E no Salmo 104, no verso de número 4, 104, 4, ele vai fazer essa menção, tirando do Salmo. Amém? Ele fala bem assim: faze a teus anjos ventos, amém? E a teus ministros labareda de fogo. Amém? Aqui em Hebreus ele fala: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. A palavra que no grego é utilizada para vento é a mesma utilizada para espírito, tá? Amém? É a mesma palavra no grego. Então aqui é normal que o escritor de Hebreus vá buscar exatamente esse salmo, amém? E fale aí da questão de vento, porque a palavra no grego vento é a mesma utilizada para espírito, como é empregada aí no verso de número 14, no mesmo capítulo. Quando você vai para o verso de número 14, você vai ler lá: não são todos eles espíritos ministradores? Amém? Se você fosse pegar esse texto aqui escrito no grego, né, as igrejas, nossos irmãos estão lá na Grécia, amém? Lendo isso, eles vão ler a mesma palavra, amém? Né? Tanto no versículo de número 7 como no versículo de número 14. O que vai fazer a diferença? O contexto, amém? Amém? Então, a palavra é a mesma, amém? A mesma palavra que foi usada aí para dizer que aquele que seus anjos faz ventos é a mesma utilizada para dizer que eles são espíritos ministradores, amém? Logo, quando o escritor bíblico ou o escritor bíblico fala que Deus, amém? Que é aquele, aquele aí é Deus, amém? Aquele que faz os seus anjos. Quem criou os anjos? Deus. Então, quando o escritor bíblico fala que Deus é aquele a seus anjos faz, não significa que Deus transformou os anjos em vento, amém? Porque fica parecendo isso, que ele pegou os anjos, amém? E fez de ventos. Não, não é isso, amém? Não é isso que o texto está querendo dizer. Pois ficaria sem sentido transformar espírito em espírito, amém? Porque é somente o contexto, amém? A palavra é a mesma. Então, não é isso que está aí. O entendimento correto é que o Deus vivo governa os ventos, amém? Assim como ele governa os ventos, amém? E os designa como ele bem entende, em sua soberana vontade. É isso que significa, amém? Que Deus, ele governa esses anjos. A seus anjos, ele governa. Ele faz ventos. Ele manda para onde ele quer. Amém? É isso o que está
subentendido aí. Amém? Assim como ele, Deus, governa todos os elementos da sua criação. Deus governa todos os elementos da sua criação. Tanto como também as suas criaturas. Amém? Então, igual aos ventos, ele também governa os anjos. Amém? Isso fica claro. Olha lá em Marcos, capítulo de número 4. Amém? Marcos, capítulo de número 4. Versículo de número 35. Marcos 4, 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levavam, assim como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Amém? O grego, a mesma palavra. Amém? Mas o contexto aí é vento mesmo, né? Para nós aqui. Não pode ser espírito, um grande temporal de espíritos. Não é? Então é vento mesmo, o elemento da natureza. Amém? Vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, amém? E disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta. Quem é este? Ele é Deus. Amém? Porque ele é que governa todas as coisas. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, apesar de ter encarnado. Amém? 100% homem, 100% Deus. Então, o escritor de Hebreus está falando assim: aquele que aos anjos ordena, faz ventos. Ele governa todas as coisas. Tanto as criaturas vivas, como os elementos da natureza. Tudo é governado por Deus. Você vê que na Escritura Sagrada, Deus, quando ele vai falar dos montes, ele fala como se fosse pessoal. Montes, levantem-se, dobrem-se diante do Senhor. Mas não são pessoas, são inanimado. Mas para Deus, ele governa. Se ele quiser, os montes vão se curvar, vão se derreter diante da sua presença. Você está entendendo? Ele é o governador de todas as coisas. Então, os anjos não estão inclusos disso, ou fora desse governo de Deus. Eles obedecem a Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém? Amém? Nós vimos na sexta-feira passada que até os anjos caídos adoram a Deus, a Jesus Cristo. Amém? Nessa comparação que o escritor de Hebreus faz. Então, a palavra ministro é a mesma coisa que servo. Amém? Quando vai falar lá em ministro, no versículo de número 14, amém? Né? Aqui fala ventos e lá ministros, é servo. O que deixa bem claro a diferença entre Jesus Cristo e os anjos. Nós vamos entender isso até o final, amém? Anjos são servos, amém? Jesus Cristo é o Filho unigênito, amém? Anjos são servos. Você deve estar aí já pensando, mas Jesus é também chamado de servo. Mas a gente vai ver lá na frente. Amém? Anjos são ministros, servos. Amém? Jesus Cristo é o Filho unigênito. Por isso que ele já começa o versículo 8 falando assim, mas acerca do Filho. Amém? Então ele fala dos anjos, aquele a quem seus anjos manda, aquele que governa os anjos, amém? Aquele que faz dos seus ministros, dos seus servos, labareda de fogo, amém? Mas ao Filho. Então ele faz uma distinção. O Filho unigênito é diferente. Amém? O Filho unigênito não tem sua essência sem Filho. Presta atenção. Amém? Vamos ver. A gente vai entender melhor. Mas você poderá dizer, amém? Como a gente já meditou, né? Jesus também é servo. Amém? Ele é o servo sofredor. Não é isso? É chamado de Cristo. Qual a diferença, então? Amém? Entre os anjos e Jesus Cristo, que também é servo sofredor. É que os anjos eleitos foram criados para servir. Amém? Já o Filho Jesus Cristo é Deus eterno. É Pai da eternidade. E ele, segundo o beneplácito da sua vontade, se colocou na condição do servo. É diferente. Amém? Abre lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5.
Então, os anjos foram criados para servir. Já Jesus Cristo, ele é o eterno Deus, amém? Pai da eternidade, amém? Mas, segundo o seu beneplácito, e segundo a sua vontade, ele se colocou na condição de servo. Amém? Abre lá, Filipenses, capítulo de número 2, amém? Versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A gente já estudou isso muitas vezes, não é, irmão? Aqui significa o que é isso? Que Jesus não precisava, ele sabe quem ele era. Amém? Ele não é como Satanás, que quis a glória de Deus. Não, ele não precisava usurpar nada, ele é Deus. Amém? Então, não há essa. Não partiu isso dele, porque ele não precisa usurpar. Ele é. Amém? Ele é Deus. Amém? Então continua. Amém? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja, a vontade, ele mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo, ele partiu dele, vontade soberana. Amém? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente, ou seja, ele veio para servir. Servir quem? O Pai. Fazer toda a vontade do Pai e servir a nós também, que é maravilhoso. Amém? Obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então, essa é a diferença. Os anjos foram criados para servir. Jesus se colocou na condição de servo. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, não muito, até o final da pregação. Amém? Então, o versículo de número 8, voltando lá para Hebreus, amém? O versículo de número 8 fala bem assim, amém? Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e certo de equidade é o cetro do seu rei. O escritor de Hebreus está, então, aqui citando outro salmo, salmo de número 45, 6. Vamos dar uma lida rápida? Coloca o dedinho aí em Hebreus, amém? Salmo 45, 6. Salmo 45, versículo de número 6. Amém? Aqui em Hebreus ele fala, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E no 45, versículo de número 6, ele fala bem assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele usa as mesmas palavras. Amém? Este salmo faz referência a algo interessante. Faz referência ao matrimônio de Salomão com a filha do rei do Egito. Amém? Esse salmo vai falar sobre isso. Amém? Sobre o matrimônio de Salomão com a sua primeira esposa, né? A filha do rei do Egito. Mas é claro, irmãos, que para aquele que é muito mais sublime do que Salomão, a referência fala sobre o casamento de Salomão, sem dúvida nenhuma, mas aponta, melhor dizendo, a palavra certa é essa, para aquele que é muito mais sublime que Salomão, no caso, o Filho de Deus unigênito. Por isso que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, mais ao Filho, né? Ainda mais acerca do Filho, então ele está falando, o salmo é de Salomão, mas aponta para o Filho, amém? Para Jesus Cristo, amém? Que é muito maior do que Salomão. Como a gente pode dizer isso? Olha, irmão, porque Salomão foi rei, amém? Não há dúvida disso. Mas o Filho, Jesus Cristo, é Deus. Ou seja, é o Rei dos Reis. Amém? Amém? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ora, Salomão, fazendo uma comparação, governou aproximadamente 40 anos sobre Israel. É mais ou menos a duração do reino dele. Mas Jesus é rei eterno. Seu trono sempre estará estabelecido. Não é isso que o versículo fala? Ora, se fosse de Salomão que estivesse aqui, não faria isso. Ó. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus. Veja só, Salomão era Deus? Não, ele era rei. Jesus Cristo é o quê? Ele é Deus, ele é rei dos reis. Então, veja que coisa linda. Né? Os escribas, os fariseus não conseguiram enxergar isso. Mas o escritor de Hebreus, cheio de Espírito Santo, consegue enxergar. Amém? Aquilo que era lido nas sinagogas, olha, esse salmo aqui está falando do matrimônio de Salomão. Todo mundo, olha que bonito, né?
ninguém conseguia enxergar, mas com o Espírito, não. Aí não está falando propriamente de Salomão, está apontando para o Filho Eterno. Ele é Deus, e o seu reino é para sempre. Não, está falando de Salomão. Ah, é? Quanto durou o tempo do reinado de Salomão? 40 anos. Como pode ser para sempre? Amém? Ah, é verdade. Aí as pessoas começam a ter pelo menos um vislumbre. É mesmo, é estranho, né? Falar que Salomão é Deus e depois falar que o reino dele é para sempre, se o reino dele só durou 40 anos. Então o escritor de Hebreus aponta acerca do filho. Amém? Salomão é apenas um tipo de Cristo. O texto diz que o cetro do reino de Cristo é um cetro de equidade. É isso? Amém? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ora, equidade aí é justiça. Amém? O cetro do teu reino é um cetro de justiça. Amém? Quando olhamos para Salomão, há um certo vislumbre de justiça, não é? Quando você vê a história de Salomão nas Escrituras Sagradas, há uma medida em Salomão dele ser um rei justo. Amém? Durante grande parte do seu reinado. Amém? Ele sempre foi um rei justo, até porque Salomão pediu o quê? Sabedoria para Deus. Amém? E foi lhe dado Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Amém? E Salomão era um eleito, apesar de todos os seus pecados. Amém? Salvo por graça soberana. Amém? Então ele pediu sabedoria. Então ele era um rei justo. Alguém que se preocupava com o que era correto. Amém? Em fazer o que era correto. Amém? Em fazer justiça dentro do seu reino. Mas no caso do Filho, Jesus Cristo, a equidade, a justiça, tem um significado muito mais elevado. Amém? Salomão, ele praticava justiça, ele tentava, dentro da sua pecaminosidade, ele era pecador, amém? E tentar praticar justiça dentro do seu reino. Mas quando se fala do Filho, o significado de equidade e justiça tem algo muito maior. Ora, o que é o cetro espiritual de Cristo? Você fica falando assim, será que Jesus está segurando um cetro em algum lugar lá no céu? Não, o cetro de Jesus Cristo espiritual é o seu evangelho. Bem? É o cetro da justiça. Aonde encontramos a justiça? No evangelho. A verdadeira justiça que justifica ao homem, que transforma o homem pecador em filho de Deus. Então, o cetro espiritual de Cristo é o evangelho. É a sua obra, é a sua história. Amém? Que transforma o pecador em um homem santo. É a história. É a sua história, segundo o Evangelho. E é por causa dele que somos feitos o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Verdade, desculpe. Amém? Como é que um pecador é salvo, irmãos? Pelo ouvir a pregação. É a pregação pela palavra de Deus. Ninguém é salvo se não for através do cetro de poder, ou seja, do Evangelho. E através do Evangelho, do poder do Espírito Santo, somos feitos justiça de Deus. Não é que Deus vai nos tratar com justiça. Porque se Deus nos tratar com justiça, sem o Evangelho, sem a salvação, nós estaremos condenados. Mas o Evangelho nos faz, então, muito maior que Salomão, que tratou o seu povo com justiça, julgando os casos. Deus o Evangelho, no poder do Espírito Santo, nos faz justiça de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça. E ainda acrescenta, em santificação e redenção, e para como está escrito, aquele que se glorifica no Senhor. Então nós não temos justiça própria. A justiça que nós temos é a justiça de Cristo Jesus. Ele se nos tornou, da parte de Deus, amém, a nossa sabedoria, a nossa justiça. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Você está em primeiro? Vai lá para 2 Coríntios. É o texto que deixa bem claro isso, né? Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, no caso, Jesus Cristo, amém? Ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, quem está em Cristo é justificado. Quem está em Cristo é aceito legalmente diante de Deus. Amém? Tanto aqui, amém? Como aqui, pastor, você vai falar. Deus ouve a oração de um ímpio? Ouve, mas não a recebe. Amém? Agora, um crente pode entrar
no Santo dos Santos. Amém? Diante do trono da graça. Deus não somente ouve a oração, mas responde, aceita e recebe. Amém? Então a diferença é grande quando alguém é feito justiça de Deus. Amém? Na pessoa de Cristo Jesus, justificado na presença do Senhor. Versículo de número 9, volte lá para Hebreus. Amém? Hebreus, versículo de número 9, vai falar bem assim. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha só, irmão. Essa figura aqui do versículo de número 9 também é vista em Salomão. Bem? Então, a mesma coisa. Bem? Ele foi ungido rei, não foi? Bem? Porque o Deus vivo o preferiu em lugar dos seus irmãos. Você pega a história de Salomão, é essa. Salomão não era para ser rei, ele não era o primogênito. Amém? Mas Deus o preferiu. Quem vai ser o rei depois de você, Davi? Salomão. Ele é meu filho. Amém? Dispensa os outros. Alguém poderia, não, mas tem que ser o outro. É a linhagem real, é o primogênito. Né? Eu quero Salomão. Amém? Filho do pecado. E eu vou justificar. Amém? E ele que vai ser o rei. Então Deus preferiu a Salomão. Escolheu, por graça soberana, a Salomão para ser o quê? Humanamente falando, rei sobre Israel depois da morte de Davi. Amém? Então há uma referência sim a Salomão nesse contexto aqui. Amém? Porque os outros eram também filhos de Davi, não é? Mas Deus preferiu. Ora, mas é claro que em Jesus isso é muito mais sublime. Amém? Ele, Jesus, foi ungido acima de todos nós. Presta atenção aqui, porque a gente aqui tem que entender bem. Alguém pode se confundir e falar assim, ele foi ungido acima dos anjos. Mas a Escritura Sagrada não faz qualquer referência a ungir anjos. Amém? Então o contexto aqui tem que ser em relação a o Cristo encarnado. Nosso irmão. Ele não tem vergonha de chamar os seus de irmãos. Amém? Então aqui, dentro do contexto, ele está fazendo a comparação com os anjos, mas nós devemos entender que anjo nenhum foi ungido em nenhum lugar das Escrituras. Não existe isso. Então, nesse pequeno versículo aqui, a comparação é de Cristo encarnado com nós. Amém? Então, entre nós, amém? Não houve ninguém como Cristo. Porque ele foi ungido de Deus. Amém? Houve homens de Deus no passado, amém? Até profetas que eram ungidos, mas não com óleo da alegria. Amém? Ele foi ungido. Ele é ungido do Senhor, com letra maiúscula. Amém? Né? Os reis eram ungidos no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes, mas Jesus Cristo engloba os três ofícios. Ele é rei, sacerdote e profeta. Amém? Ele é ungido do Senhor, se é que podemos dizer assim, com letra maiúscula. Ele foi ungido com o óleo da alegria. Então, ele foi ungido acima de todos nós, visto que a assunção é sem medida. Amém? Além disso, a assunção é sem medida. Enquanto que a nossa, nós aqui nessa noite, de todos os profetas e reis do passado, amém, era dada a cada um segundo o que lhe cabe. Amém? Mas Jesus teve toda, amém, a plenitude, aleluia, da unção. Amém? Como está lá em João 3,34. Abre lá. João 3, os irmãos estão entendendo até agora? Amém? João 3,34. Amém? João 3,34. Amém? Pois o enviado de Deus, falando de Jesus, tá? Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não dá o Espírito por medida a quem? A Jesus Cristo. O contexto todo aí é falando em relação ao Filho unigênito. Amém? Né? Desde o capítulo 3, falando do Filho, de Jesus Cristo. Então, no 34, ele fala assim, pois o enviado de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o Filho unigênito, enviado significa o quê? Que ele foi enviado a este mundo, encarnou, amém? E encarnado, aconteceu algo com ele. Ele fala as palavras, o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Olha o Deus triuno aí, amém? Deus não dá o Espírito. A Cristo, ao enviado,
não foi dado uma porção do Espírito, mas toda a plenitude. Amém? Por isso, nele, corporalmente, está toda a plenitude de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Amém? Então, ele foi ungido com óleo de alegria acima de todos nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi ungido por nossa causa. Amém? Para que todos nós pudéssemos receber da sua plenitude. Amém? Então, nós recebemos da plenitude de quem? Daquele que foi ungido plenamente. Amém? Como está lá em João 1,16. Amém? Volte lá um pouquinho, você está no capítulo 3. Amém? Então, olha como nós somos totalmente dependentes de Cristo. Quem foi ungido plenamente? Cristo. Amém? Para quê? Para o nosso bem. Porque nós vamos receber de quem? Da sua plenitude. Total dependência de quem? De Cristo. João 1,16 fala bem assim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Está falando de Cristo aí. O contexto é Cristo. Amém? E graça sobre graça. Amém? Então, veja que Deus colocou, Deus Pai, Deus Filho, colocou tudo em Cristo. Amém? Para que nós sejamos apenas, a nossa suficiência esteja somente nele. Nossa plenitude depende, o nosso crescimento depende da plenitude dele, da totalidade da salvação que é nele, da total graça que é somente nele. Amém? Isso é maravilhoso. Amém? Ele é Jesus Cristo. Nós somos o quê? Cristãos. Não é isso? No começo da igreja, a igreja era chamada o caminho, né? Os do caminho. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Mas passando um pouco de anos, amém? Já entre os gentios em Antioquia, amém? As pessoas do mundo olhavam assim e falavam, ali tem cristãos. Começaram a chamar, né, de maneira pejorativa, na maioria das vezes. A Bíblia não deixa isso específico, mas a maioria dos historiadores dizem que a palavra cristão no começo era pejorativa. Amém? São seguidores desse Cristo aí. Amém? Não era algo para ser exaltado, começou a ser chamado de cristãos. Amém? Amém? Por quê? Ele é o Cristo, nós somos cristãos. Ou seja, o que significa isso? Quando alguém fala, pense bem nisso, irmão. Quando alguém pergunta, você é o quê? Qual a sua religião? Eu sou cristão. Não fale isso da boca para fora. Medite nas palavras que você fala. Amém? Porque quando você fala, eu sou cristão, o que significa isso? Eu sou totalmente dependente. Não é que eu sigo normas estabelecidas pela igreja romanista ou protestante. Ser cristão não é isso. Amém? Seguir normas da igreja cristã, monergista. Não! Ser cristão é ser dependente de quem? Da plenitude que está em Cristo. Sou totalmente dependente dele e da sua obra. Isso é ser cristão. Bem? O que é ser cristão? Aí você pode explicar. Eu sou cristão. E o que é ser cristão? É ser totalmente dependente da obra e da pessoa de Cristo. Por quê? Porque nele reside toda a plenitude da salvação. Graça sobre graça vem somente dele. Isso é maravilhoso. Ou seja, o texto fala, né, que ele foi ungido com óleo de alegria. Amém? Qual é a maior alegria que alguém pode ter nesse mundo, irmãos? Não é a vida eterna? Amém? Ora, só há alegria duradoura, plena, real, quando nós estamos em Cristo Jesus e Ele em nós. Amém? Quando somos dele e Ele é nosso. O mundo vai se alegrar com muitas coisas. Né? Copa do Mundo está aí, esse ano tem Copa do Mundo, o povo vai ficar feliz. Quem ganhar a eleição vai ser uma festa. Né? Se for de direita, vai soltar fogo. Se for de esquerda, vai soltar fogo, todo mundo contente. Passou um mês depois, vai tudo se decepcionar, porque os homens nos decepcionam. Amém? Mas Cristo nunca decepciona o seu povo. Amém? A verdadeira alegria, irmãos, verdadeira alegria, plena, real, somente o povo de Deus tem. Por quê? Porque o nosso Senhor foi ungido com óleo de alegria. E Ele tem alegria para distribuir para o seu povo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Ele vem e fala, tem de bom, eu venci o mundo. Amém? Alegres. Amém? Alegres. Amém? Alegres porque eu venci o mundo. Só há alegria real, plena. Amém? Que supera todas as dificuldades do mundo. Quem tem Cristo como seu Salvador. Amém? Versículo 10, versículo 11, versículo 12. Volte lá para Hebreus. Vamos ler. Fala bem assim.
10, 11 e 12. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Que coisa linda, não é? Na verdade, não é só os elementos, só os eleitos, desculpe, que encontram a alegria, amém? Em Cristo. É claro que a nossa alegria é diferente do mundo, amém? Porque nós somos dele e ele é nosso. Nós pertencemos, somos a menina dos homens de Deus, amém? Mas há gozo, a alegria em Cristo na própria criação, amém? Porque todos eles, a própria criação, são totalmente dependentes de Cristo, amém? Então também há gozo, amém? Na criação em relação a Cristo, amém? Ele, Jesus, e por meio dele é que tudo veio a existir, amém? Então há também uma alegria da criação, amém? Em Cristo Jesus. Abre lá em Colossenses, capítulo de número 1, amém? Porque nele, Jesus, e por meio dele, tudo foi feito e continua existindo. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, amém? Diz assim: este é a imagem do Deus vivo, amém? Falando de quem? Jesus, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Preste bem atenção, irmãos. Para ele. Coisa linda, hein? Para ele. Isso aqui é muito. Eu fiz questão de fazer um parênteses aqui. Importantíssimo. Amém? Paulo fala: tudo foi feito por meio dele e para ele. Isso é maravilhoso demais. Amém? Quando você lê os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver o quanto o Filho de Deus, Jesus Cristo, amém? Honra o Pai, não é verdade? Ele honra o Pai em todas as coisas, tanto nas suas ações como em suas palavras. Vamos ver isso? Preste atenção no que eu vou dizer. Porque o Colossenses termina como? Para ele. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Amém? Mas o Filho, quando estava aqui, ele honrou o Pai em todo o seu procedimento. Amém? Tanto por palavras como por ações. Abre lá em João, capítulo de número 5. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito lindo, irmãos. João, capítulo de número 5. Versículo de número 19. Então lhes falou Jesus: em verdade, digo, que o Filho nada pode fazer, ó, ação, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Olha como ele honra o Pai. Amém? Ele é totalmente dependente do Pai. É isso que ele está falando. Eu só faço aquilo que eu vejo no meu Pai. Amém? Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Eu e o Pai somos um. João capítulo de número 12. Que coisa linda, como Jesus honra o Pai como servo. Amém? João 12, versículo de número 49 e o 50. João 12, 49. Porque eu tenho falado, Jesus falando, né? Porque eu tenho falado, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito, olha só, como ele honra o Pai, me tem prescrito o que dizer, o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Amém? Ele, como homem, foi totalmente submisso ao Pai e dependeu totalmente do Pai. Coisa linda, coisa maravilhosa. Amém? Agora medite, irmãos. Há algumas coisas que a Bíblia especifica para cada uma das pessoas da Trindade, não é? O Espírito Santo sela, santifica. Amém? O Filho o quê? Redime. Amém? E o Pai criou. Amém? Olha, mas o texto de Colossenses diz
que por ele, por meio dele, vamos ler de novo, Colossenses, né? Então o Espírito santifica, zela, o Filho redime, e a criação é distinguida do Pai. O Pai é o Criador. Mas quando a gente lê Colossenses, capítulo 1, que a gente leu, fala assim, ó, 16, 1,16, ó, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ora, quem criou todas as coisas? O texto aqui fala que Jesus Cristo é agente da criação. Amém? Da mesma forma que o Espírito é. Então, veja só, irmãos. Todas essas ações, né? O Espírito santifica. Cristo redime. O Pai cria. E a Bíblia faz essa distinção. Isso não significa que isso esteja separado. Amém? Porque tudo está entrelaçado, se é que nós podemos usar essa palavra, perfeitamente no Deus. Amém? Por que você fala assim, pastor? Porque a Bíblia vai deixar claro que o Pai também santifica. Que o Filho também santifica. Amém? Que o Pai redime. Que o Espírito também redime. Algo que é atribuído a Cristo. Amém? Que o Pai santifica, que o Filho santifica, algo que é atribuído ao Filho. E que Jesus Cristo criou. E que o Espírito também criou. Algo que é dirigido ao Pai. Amém? Então está entrelaçado perfeitamente. Amém? Apesar dessa distinção, a Bíblia também deixa claro que todos são participantes de todas as coisas. Amém? Né? Ora, o Pai criou todas as coisas para o seu Filho. Amém? Então, quando a gente lê Colossenses aqui, a gente tem que entender que o Pai criou todas as coisas para o seu Filho. Ele não criou para os anjos e nem para nós. Isso aqui é maravilhoso. Para ele. Foi criado para por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então o Pai, veja como é lindo isso. O Pai criou todas as coisas para o seu Filho. Porque o seu Filho viria esse mundo. Amém? Que coisa linda. O Pai Celeste ama seu Filho. Amém? De maneira maravilhosa. Irmão, pense num copo de água. Quando uma pessoa está no deserto, o que mata ela mais rápido? É a fome ou a sede? A água é algo fundamental, né? Os cientistas falando aí. O que eles querem achar nos planetas que eles estão pesquisando? Ah, tiver água, há esperança, não é isso que eles falam? Eles não conhecem outra maneira de haver vida sem que haja, ou sem que não haja H2O. Tem que ter H2O, porque senão, né? Cientistas aí falam isso. Né? Então, é primordial. Então, pense num copo d'água que você bebe lá, ó, geladinho, aquele dia de calor, você vai lá, não substitui, né? Ah, mas a Coca-Cola é muito gostosa. Deixa ela a temperatura ambiente para você ver se ela é gostosa. Ah, mas o suco é maravilhoso, geladinho. Agora deixa ele na temperatura ambiente. Agora bebe um copo de água na temperatura ambiente para ver se ela não mata a sua sede. Se você não vai falar, nossa, que delícia essa. Agora bebe uma Coca-Cola na temperatura ambiente. Você vai falar, meu Deus, você vai passar até mal. Vai cuspir aqui que vai passar mal. Bem? Não mata a sede. Quem mata a sede é a água. Deus criou. Amém? Glória a Deus por isso. Pense num copo de água. A água foi criada para quê? Para matar a sede do filho. Isso é lindo de a gente imaginar. Amém? Isso é lindo. Porque o filho está ali aqui. Tudo foi feito para. Por que um jumentinho foi criado? Filho de uma jumenta, para que o filho? Por que um animal jumento existiu? Foi criado para que o filho pudesse nascer. Amém? Tudo foi criado para o filho. Amém? Isso muda a nossa perspectiva. Amém? O Pai Celeste ama o seu Filho unigênito acima de tudo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Isso aqui vai elevar, isso deveria ser a nossa meditação. O Pai Celeste ama o seu Filho unigênito acima de tudo. E é aí, irmãos, que vem a maravilha do amor de Deus. E que nós vamos meditar por eras e eras e nós vamos ficar maravilhados. E deveríamos já ficar maravilhados aqui. Amém? Porque ele ama o seu filho acima de tudo e criou tudo para o seu filho. O filho do seu amor. Ele entregou por nós.
Que amor é este que Deus tem pelos seus eleitos? Porque Jesus está acima de tudo, ele criou tudo por seu filho. Amém? Mas ele entregou seu filho por amor a nós. Isso é muito, muito, muito maravilhoso, irmãos. Isso é para a gente vai meditar nisso por toda a eternidade. Por isso que o texto mais famoso da Bíblia é: Deus amou o mundo de tal maneira, algo que não podia, o mais sábio dos homens meditaria desse mundo cair e falar assim: não, tem um homem aí que ele ama o filho acima de tudo. Se ele ama o filho acima de tudo, acabou. Mas aí alguém falou: mas esse homem que amava o filho acima de tudo o entregou por amor de pessoas ruins e perversas. O homem sabe falar: não, a frase está errada. Então ele não amou o filho acima de tudo. Ele amou esses pecadores. Mas a palavra de Deus fala que ele ama o filho acima de tudo. E nunca deixou de amar. Mas ao mesmo tempo entregou esse filho por amor de pecadores. É algo que foge da mente humana. O amor de Deus é algo maravilhoso. É algo que a gente recebe com fé, mas é incompreensível para o homem caído. Amém? Incompreensível. Amém? Que coisa maravilhosa. Que amor lindo é o amor do Pai pela sua igreja, pelos seus eleitos, a ponto de entregar o seu filho. Sabe lá em João 3,16, a gente já citou, não precisa nem abrir, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito por amor, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8,32. Então, irmãos, nós devemos, quando lemos essas passagens, né? João 3,16 é a passagem mais famosa da Bíblia. E a gente acaba lendo assim, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para tudo que nele crê. Não, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. Quando nós anunciarmos isso e falarmos isso para o mundo, nós falamos de coração. Deus amou o mundo de tal maneira, amou os seus eleitos de tal maneira que deu o seu filho aqui que ele amava. Romanos 8,32. Que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, a quem ele amava. Aquele a quem ele criou todas as coisas, antes todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Olha o ponto que Paulo fala. Paulo, inspirado pelo Espírito, fala: não há nada que Deus não possa te dar. Amém? Para que você tenha uma vida abençoada. Quem pode se separar do amor de Deus? Quem pode, irmão? Aí vem toda sequência. Paulo fala: é impossível alguém tirar você das mãos de Deus. Acorda, igreja! Acorda, sinergista! Ah, eu vou perder minha salvação? Como? Se Deus amou você e entregou o Filho que está acima de tudo. Romanos 5,8. Coisa linda. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ora, se já estamos nele, no amor de Deus, como vamos perder a salvação? Já seremos salvos da ira vindoura. Aleluia! Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, quanto mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. O Pai criou tudo para o Filho. E tudo que ele criou irá envelhecer, terá um fim. Bem, não é isso que o texto fala aí? Né? Volte lá para Hebreus. O Pai criou tudo para o Filho. Mas tudo isso vai desaparecer. O Filho não. Amém? Diz assim, ó. No princípio, versículo 10, né? No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, ó. Tudo vai perecer, não é? Eles perecerão. Tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também qual manto? Os enrolarás, e como vertes serão igualmente mudados. Tu, porém, eis o mesmo, os teus anos jamais terão. Toda essa criação um dia vai acabar. O Filho. O mundo passa. Aqueles que permanecem na palavra do Senhor
permanecerão para sempre. Aqueles que estão em Cristo permanecerão para sempre. Então, a nossa mente, irmãos, é muito pouco em relação a isso. Você fala assim, é pecado destruir a criação de Deus? Sim, é pecado. Não pense que esses homens estão destruindo a natureza, né? Matando os animais, derrubando as árvores indiscriminadamente. São inocentes, não. O homem foi posto para governar, amém? Mas, com sabedoria, amém? Mas, infelizmente, o pecado corrompe todas as coisas. Agora, então, irmãos, é pecado um crente sair sujando tudo aí, jogando, é pecado. Não adianta a gente falar que não. Mas a nossa mente não é a mente de um ambientalista. Amém? Nós somos o quê? Cristãos. Apesar de nós não destruirmos o que eles chamam de natureza, amém? Nós chamamos de a criação de Deus, amém? Nós não vamos fazer isso porque é pecado, amém? Nós não temos a mesma esperança que o mundo tem em relação a isso. Porque quando eles falam disso, eles falam como se tivesse o poder de salvar isso que está aí. Amém? Essa criação que está corrompida. Amém? Nós vamos salvar o planeta. Nós não joguem isso no lixo. Vamos fazer reciclagem, vamos fazer aquilo, vamos diminuir os gases que poluem o efeito estufa, né? Tudo isso é a mensagem que é. Por quê? Porque nós vamos salvar o planeta. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perecer. A Bíblia fala, a nossa mente não é assim. Nós não fazemos tais coisas. Nós não destruímos a natureza ou a criação de Deus de maneira perversa e maligna. Amém? Os filhos de Deus. Mas nós sabemos que isso aí não tem salvação. Amém? Isso vai passar. Amém? O que nós esperamos é a volta de Cristo em novos céus e nova terra. Então a gente não tem a mente de ambientalista. A gente tem a mente de cristão. Tudo isso vai passar. Amém? Mas Cristo é eterno. Ele permanece para sempre. Só esse adendo para que a gente possa compreender. Para que a gente não seja guiado pelas filosofias do mundo. Amém? Cristão, a gente pode até pegar alguma coisa boa do mundo, mas geralmente a mente está corrompida pelo engano. Nós devemos ter a mente de Cristo. Amém? Tudo vai passar. Amém? Não ficará pedra sobre pedra. Amém? A mente do homem fala assim, olha que lindas pedras, olha que linda construção. A mente de Cristo fala, não ficará pedra sobre pedra. A mente do homem fala, que lindas montanhas, que floresta magnífica, vamos protegê-la. A mente do cristão, vamos protegê-la. Mas elas não vão durar para sempre. Para sempre. Somente Cristo e aqueles que são dele. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo de número 13. Amém? Fala bem assim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Mais uma vez, o escritor de Hebreus exalta a excelência de Jesus Cristo através de outra comparação. Né? Ele volta a comparar com os anjos. Amém? Com os anjos, mostrando que o Filho em muito excede a eles. Amém? Em muito. Ele se utiliza, então, do Salmo 110, 1. Abre lá rapidamente. Amém? Só para a gente ver a referência de onde o escritor, inspirado por Deus, tirou isso, né? Amém? Salmo 110, versículo de número 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Amém? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Que coisa linda, né? A visão de Davi, vendo Deus Pai falando isso para o seu filho. Amém? O escritor de Hebreus então escreve, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O pai, irmãos, dá lugar a seu filho para assentar-se à sua direita. Amém? Essa é a linguagem bíblica. Isso está longe, irmão, de ser um demérito para Cristo. A gente já viu isso aqui em Hebreus, amém? Como se o pai estivesse dando segundo lugar para Cristo. Não é isso, amém? Ou que há algumas, eu já vi pessoas bem inocentes falando assim, não, lá no céu tem 2 tronos, um do pai e um à direita, que é do filho. Amém? Mas você vai ver nas escrituras sagradas que todos aqueles que tiveram um deslumbre falam, havia um alto e sublime trono. Amém? Não tem 2, há um alto e sublime trono. Amém? Não tem 2. Então, o que significa essa direita? Todo poder. A destra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Amém? Não que ele não tivesse antes, ele era Deus.
mas ele se esvaziou. Ao cumprir toda a obra, amém, de Deus Pai, fazer toda a vontade de Deus Pai, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Isso está à destra de Deus. Amém? Ou seja, assentar-se à direita é uma metáfora. Amém? Que significa que ele, Jesus, é como um vice-regente do Pai. Amém? Ou um seu supremo ministro. Amém? No serviço de sua autoridade, para que o Pai governe através dele. Amém? Então, quem dá as ordens? Cristo. Mas que Cristo falou? Como homem já falou o quê? Eu só falo que o Pai. Muito mais agora. Ele governa. Quem dá as ordens? Cristo. Ele é Deus. Amém? Mas ele governa segundo o Pai. Porque ele e o Pai são. Aleluia? Estão compreendendo que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Amém? Então, o Pai governa através dele. Nenhum dos anjos ocupa tão ofício tão honroso. Não existe. A Bíblia Sagrada não fala isso em relação a anjos. Amém? E os anjos estão à destra de Deus com todo o poder e majestade. Amém? De forma nenhuma. O texto ainda fala algo interessante. Ele fala bem assim. Até que se ponha. Até que se ponha o quê? Amém? Né? Até que se ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então veja só, o Pai está falando para Jesus. Assenta da minha direita. Porque vai demorar um determinado tempo e eu vou. Todos os seus inimigos eu vou colocar debaixo do estrado dos teus pés. É isso que o texto está falando, né? Não há o que fugir disso. Mas preste bem atenção, irmãos, para que a gente não se engane aqui. Meu Senhor falou para o meu Senhor. Amém? Assenta para a minha direita. Amém? Porque eu vou colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. Uma promessa de Deus para quem? Para o filho. Pai falando para o filho. Mas preste atenção. Esta promessa do Pai não é propriamente a Cristo. Como assim, pastor? Não é para ir. Amém? Como se Cristo, agora preste atenção, como se Cristo tivesse algum inimigo que o pudesse realmente vencer. Amém? Mas a nós. Por que isso foi escrito? Para nós. Amém? Porque Cristo não tem nenhum inimigo que possa vencer. Ele é Deus. Amém? Então por que o Pai faz essa promessa para o Filho? Para a nossa fé. Amém? Para a nossa fé. Mas a nós, porque nós precisamos ter a nossa fé no Filho fortalecida pela promessa de Deus a ele. Então a nossa fé é fortalecida pela promessa de Deus Pai a seu Filho, Jesus Cristo. Como assim, pastor? Amém? Se olharmos para o mundo, irmãos, se olharmos para a situação da igreja visível no mundo atual, amém? Um estado degradante que o mundo se encontra, amém? Já afundado no pecado, fica parecendo realmente como os ímpios acham, amém? Muito cristão acha que o diabo está vencendo a batalha, né? A gente vai pensar isso, olha aí como é que está. Pecado, 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 a igreja seguindo o fluxo do mundo, né? Grande parte da igreja visível, e as pessoas vão falar assim, o diabo venceu, está vencendo. Se nós olharmos pelos olhos carnais. Amém? Parece que o reino de Cristo, que é para sempre, está à beira do fim. Mas quando pela fé olhamos para essa linda promessa do Pai ao seu Filho, amém? Que ele vai colocar todos os inimigos debaixo do estrado do pé dele, é lançado para longe de nós todo o tempo. Amém? Então o texto é uma promessa do Pai ao seu Filho, Pai Celeste ao seu Filho, Jesus Cristo, e Yahvé a seu Filho, Jesus Cristo. Mas é para o nosso. Isso lança longe. Nós estamos vendo, está tudo ruim. Mas há uma promessa do Pai ao Filho. Não tem. Amém? Então isso fortalece a minha fé, a nossa fé, a fé dos seus eleitos. Irmãos, a igreja de Cristo, e aí sim, há grandes inimigos. Amém? Porque a igreja é um corpo. Amém? Cujo cabeça é. E a igreja, realmente, o povo de Deus, o
quanto neste mundo sempre terá o quê? Inimigos. Sempre terá. Amém? O mundo vai nos odiar como odiou Cristo. Cristo, como homem, também teve muitos inimigos. Não há dúvida disso. Amém? Mas aqui ele já está sentado à destra de Deus. Então a promessa é para nós. Nós vamos ter muitos inimigos. Mas uma coisa é certa. Eles nunca vão prevalecer. Nunca. Amém? A igreja pode estar no pior dos momentos. À vista dos homens. E eles tripudiarem da igreja. Mas a igreja universal, católica, aquela lavada e remida no sangue do Cordeiro, essa nunca vai ser vencida pelo mundo. Amém? Porque ela é guardada em Cristo. E todos os inimigos da igreja serão colocados debaixo dos pés do Filho. Porque é a promessa do Pai ao Filho, Jesus Cristo. Aleluia? Todos os inimigos. E o último dos inimigos, diz Paulo, é quem? A morte. A morte que talvez muitos de nós aqui ainda vamos enfrentar a morte. Amém? Antes que Cristo volte, que nossos irmãos no passado que já morreram e enfrentaram, ela vai ser definitivamente tirada da história do povo de Deus. Amém? Não haverá mais morte. Amém? Então, todos os inimigos serão privados. É como Jesus fala. Mateus 16, 18, abre lá. Lindo, maravilhoso. Os inimigos da igreja nunca prevalecerão. Nunca. A igreja está o quê? Segura. Não a igreja institucionalizada, irmãos. Estou falando da igreja de Cristo. Amém? A igreja institucionalizada, o governo aí daqui a pouco fala, fecha todas as igrejas, essa aí vai fechar mesmo. Mas o povo de Deus nunca vai fechar. Nunca vai desonrar o Senhor. Por quê? Porque eles são bons? Não, porque Cristo sustenta. Amém? A igreja nunca está correndo perigo real de ser exterminada. Nunca, nunca. Não pense nunca nisso. Mateus 16, 18. Aleluia. Vamos ver Jesus falando isso. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro? Não. Qual é a pedra? Tu és, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Tu és aquele a quem o Pai fala, vou colocar os inimigos por debaixo dos seus pés. Amém? Então é sobre esse fundamento. Amém? Que a igreja é edificada. Amém? E ele continua. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Não há como as portas do inferno prevalecer contra a igreja de Cristo. Versículo de número 14. Amém? Logo, logo estamos indo para o fim. Diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o escritor de Hebreus agora, ele vai terminar essa comparação. Amém? E que para que a comparação entre Cristo e os anjos seja completa, ele vai rever a natureza dos anjos. Amém? E aí a gente só vai reforçar aquilo que nós já entendemos aqui. Já pregamos. Ao chamá-los de espírito, amém? Ele mostra a superioridade deles a nós, criaturas corporais, como nós já falamos. Amém? Não há dúvida disso. Amém? Mas o ofício, imediatamente a seguir, lhes é atribuído, eles são espíritos ministradores, né? Aí, né? Espíritos ministradores, coloca eles em uma categoria oposta à de Cristo. Amém? Cristo domina como supremo mestre ou ministro de Deus Pai, melhor dizendo. Amém? Cristo domina como supremo ministro, governante de Deus Pai. Amém? Eles, os anjos, como ministradores, servem àquele que tudo domina, no caso, Jesus Cristo, o Senhor de todos eles e de todos nós. Então a diferença é bem essa. Amém? Não há diferença. Se você for ver bem entre eles e nós. Amém? Nesse sentido. A diferença é eles são espíritos. Então, em comparação com nós que temos corpo, eles são superiores. Mas em relação a Cristo, eles não são dominadores, eles não dominam nada. Quem domina é Cristo, Senhor deles e
Senhor nosso. Apocalipse 19. Versículo de número 9. 19, 9. Então me falou o anjo, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí João, ao ouvir isso, fez o quê? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João ia adorar o anjo. Amém? Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu. Amém? Nesse sentido, não há diferença nem ele, nós, tanto os anjos como nós, obedecemos a um Senhor, a um dominante, ao dominador dos céus e da terra, Jesus Cristo, aquele que governa em nome do Pai, vice-regente do Pai, o ministro supremo do Pai. Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Amém? Mas você poderia dizer, calma aí, pastor, mais uma vez, só para reforçar, tá, gente? A Escritura Sagrada chama Jesus Cristo de servo, de ministro. Não apenas de Deus, mas como de nós também. Ele veio para servir, não é para ser servido. E aí, só para explicar mais um pouco, eu já falei isso. A resposta está lá em Filipenses. Amém? O servir de Jesus Cristo não é próprio da sua natureza. Amém? Não é próprio da sua natureza. E sim, ele ter se esvaziado, como nós já lemos lá em Filipenses 2,7. Ou seja, ele, Jesus, em nenhum momento deixou de ser soberano. Amém? Ele apenas restringiu a sua soberania. Amém? Ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente restringiu, amém, algumas coisas da sua deidade, quando ele se fez carne. Já os anjos foram criados, como nós já dissemos, para servir. Servir a Deus, a Cristo, servir a todos. E aí que é lindo o texto, né? Servir a todos os eleitos. Não é isso que diz o texto, né? Eles foram criados para servir a Deus, servir a Cristo. Amém? Servir também aos anjos. Volte lá, Hebreus. Não são todos eles espíritos ou servos, né? Amém? Espíritos não, espírito está certo. Não são eles todos eles espíritos ministradores, significa o quê? Servos, amém? Enviados para o serviço. Qual o serviço deles? Olha que coisa linda, amém? A favor dos que hão de herdar a salvação. Então eles vieram para servir a favor dos eleitos, amém? Que coisa maravilhosa, amém? Servir a igreja. E isso é de grande conforto para nós, amém? Saber que as hostes celestiais trabalham em defesa da nossa salvação. Amém? É mais uma amostra. Isso aqui é apenas mais uma amostra do amor de Deus pelo seu povo. Amém? Deus criou os anjos no seu plano eterno para servir aqueles que vão herdar a salvação. Amém? Deus sabe que somos pó. Amém? Temos a tendência de cair, de pecar. Satanás tenazmente nos assedia, nos tenta, e o pecado tenazmente nos assedia. Muitas vezes caímos, mas Deus concede os anjos como auxiliares para que, ao nosso lado, possamos resistir a Satanás. É isso. Amém? Os anjos estão aí colocados para que nós possamos resistir a Satanás. Então, irmãos, prestem bem atenção, que eu vou encerrar. E eu tenho que colocar uma coisa final aqui, explicando para os irmãos. Porque eu já vi pessoas lendo isso aqui, amém? Os anjos têm que servir a nós, amém? Eu já vi. Infelizmente, eu acho que os pentecostais ficam com raiva de mim, mas ele não é pentecostal, arminiano. Né? Neopentecostal, só a graça de Deus. Eu já vi pregadores falando
da seguinte maneira. Tome cuidado. Isso aqui não pode virar misticismo. Amém? Nós não devemos orar a anjos, como os romanistas fazem. Amém? Pecado. Amém? Você ora ao Pai em nome de Jesus? Ora ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Deus. Você não tem que orar a anjo. Ponto. Primeira coisa. Segunda coisa. Quem envia os anjos é o Deus todo, é Jesus Cristo. Ele sabe muito bem a qual anjo enviar. Eu já vi pregadores falando que você tem o direito de orar a Deus falando que o anjo que está te protegendo não serve. Eu já vi esse tipo de blasfêmia. Amém? E o cara falava, eu pedi para Deus trocar o anjo. Amém? Porque esse anjo não é bom. Não estou conseguindo as bênçãos materiais que eu tanto preciso. Nesse sentido que o camarada pregava. Herege. Amém? Herege. Amém? Não, o texto não está falando isso. O contexto aqui está exaltando a Cristo como Senhor de anjos e de nós. E o texto está falando que os anjos são colocados para nos servir, nos auxiliar, não para esse mundo, mas para herdar a salvação, para nos auxiliar a vencer as tentações de Satanás. Amém? Deus não vai saber qual anjo enviar, irmãos. Que loucura é essa? Amém? Nós é que vamos decidir se o anjo é bom ou não. Isso é maligno. Isso vem dessa linha de pensamento antibíblica arminiana que acha que o homem decide as coisas. Que o homem tem poder para decidir as coisas. Amém? Vai decidir sobre a salvação. Você vai ser salvo ou não. Você vê como um erro leva todo tipo de erro. Aí chega essas blasfêmias finais. Amém? Você tem que orar para trocar o anjo, porque sua vida não está dando certo. Isso é maligno. Amém? Que esteja longe do nosso coração. Nosso coração esteja somente o exaltar a Cristo sobre todos e sobre tudo. Amém? Que nós possamos meditar no grande amor do Pai, que ama o seu Filho, mas o entregou por amor de nós, que somos tão pecadores. E nos cerca de uma proteção tão grande às nossas celestiais. Se pudéssemos ver, irmãos, tenho certeza absoluta, pela fé. Não sou profeta de nada, não estou vendo nada aqui, amém? Que fique bem claro. Mas pela fé, amém? Se fosse possível, amém? Estaria como aconteceu com Eliseu. Foi dado a ele ver. Calma aí, Geazi. Vou pedir para Deus abrir seus olhos. Quando abriu os olhos de Geazi, maior era o número do exército de anjos do que o exército dos inimigos que o cercavam. Aleluia? A mesma coisa é conosco. Amém? Pode ter 1000 demônios. Vai ter sempre muito mais anjos para nos proteger. Aleluia? Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor.